Muito bem, estamos aqui para mais um Dicas de Manejo. Eu estou com o Ricardo Melotti, médico veterinário, gerente técnico da linha Saúde da Real H, e vamos falar sobre reprodução animal. E justamente para mostrar isso na prática, nós temos aqui alguns animais ao fundo. Ricardo, fala pra gente, bem-vindo ao Dicas de Manejo. Maravilha, muito bom estar aqui. Bem, Denner, como você começou já falando a questão da reprodução. A reprodução é um pilar muito importante dentro das propriedades de pecuária de leite ou de corte. Tá? Aqui hoje o nosso foco aqui, a gente vai estar focado aqui nas questões relacionadas à pecuária de leite. Então, e a reprodução, ela é um reflexo da questão nutricional, da questão relacionada aos manejos sanitários, né, de prevenções de doença, manutenção de determinadas vacinas e tudo mais. Então aqui, nesse momento aqui, nesse lote que a gente está especificamente, é o lote 1 da propriedade, é o lote que ele está parido de poucos dias, né? A média aqui vai variar animais de uma parição de 15 dias até 120 dias. É um período onde a vaca vai fazer o pico de lactação dela, é um momento onde a gente vai dar um foco na reprodução. Aqui, especificamente na propriedade que a gente está, a fazenda determinou um PEV, né, que é o período de espera voluntário de 45 dias. O que é isso? O que é o PEV? O PEV é um momento que a gente deixa a vaca parada, né, o período de espera voluntário. Então, o produtor ou o técnico da fazenda toma a decisão de quantos dias que ele vai esperar essa vaca para começar a fazer os trabalhos da reprodução. E aí há fazendas que vão optar pela observação do cio natural e há fazendas, no caso aqui, que optam também por abrir o PEV, quer dizer, por fechar o PEV com um protocolo de ATF. Então, tem lugares que esse PEV é de 30 dias, tem lugares de 45 dias e tem fazendas que optam com 60 dias. O que vai determinar isso é como que está a condição reprodutiva da vaca. A gente sabe que nesse momento de transição, né, que são 20 dias pré-parto e 21 dias pós-parto, lógico que isso é um número generalista. Há fazendas que fazem um pós-parto imediato de 15 dias, tem fazenda que explora um pouco mais, 30 dias. Então isso tudo vai depender muito de como que está a característica, a resposta desses animais, quando o veterinário da reprodução avalia o útero, se ele está limpo, se ele já passou do risco da metrite, se ele não tem nenhuma patologia definida, se ele já voltou para o lugar, se o ovário está trabalhando legal, se ela já teve às vezes até um cio natural e foi inseminada ou não foi inseminada. Então existe uma regra básica que é avaliar a condição da vaca. Isso deve ser feito pelo colega veterinário junto com os proprietários. E aí vai se determinar o PEV, vai determinar se espera um cio natural, vai determinar se fecha o PEV com protocolo, se nesse protocolo vai ser inseminada com sêmen sexado ou não, se vai colocar embrião. Então isso é muito importante, ter um profissional e que ele observe também o dia a dia dentro da fazenda e as características dos animais, como que eles estão respondendo na reprodução. Porque aqui, basicamente, você vai definir o futuro financeiro da fazenda. Se eu tenho vacas que começam a emprenhar muito tarde, ela não consegue fechar uma lactação, né? A gente fala aí lactações, dependendo, vão de 285 dias a 305 dias. Isso também depende um pouco, existe o número ideal, mas a gente tem que trabalhar com números médios dentro da pecuária. Então, em cima dessa avaliação da condição da vaca, da condição de reserva de gordura, aqui a gente está numa propriedade que trabalha a seleção do gado girolando. A gente sabe que existem diferenças entre os graus sanguíneos de reserva de gordura, entre o meio sangue, os 5/8, o 3/4. Isso também tem que ser avaliado. E é muito importante também, logo no pós-parto, além dessas questões relacionadas diretamente à condição de útero, da qualidade do parto, que a gente vai falar quando a gente estiver lá trabalhando lá no pré-parto. Então, nesse momento aqui, é avaliar também as questões relacionadas aos corpos cetônicos, que normalmente a gente trabalha logo ali no pós-parto. Existe equipamento hoje que pode ser aferido. O que é o corpo cetônico? Na hora que a vaca pare, ela pariu, ela começa a mobilizar gordura.
Porque a quantidade de energia que ela precisa, às vezes não é que a nutrição não está entregando, às vezes ela não tem capacidade de ingerir aquilo, tá? O mais comum é isso, porque o útero ainda está voltando para o lugar, o rumen também, então aquilo tudo está se arrumando, então ela começa a mobilizar a gordura. No metabolismo da gordura, no fígado ali e tudo mais, existe a produção de um resíduo, que é o corpo cetônico. Esse corpo cetônico tem uma taxa normal que a gente quer ele na corrente sanguínea. Mas a partir, por exemplo, de 1.1, 1.2, ele começa já a toxemia, que é como se fosse uma intoxicação endógena, que é um próprio resíduo que o animal produz. Então, a Real tem algumas tecnologias focadas nisso também, tá? Que é para reduzir o corpo cetônico, é um produto chamado Figotonos, a gente vai falar um pouquinho dele também. E isso deve ser monitorado no pós-parto. Tá? E isso vem de um resultado de uma boa nutrição no pré-parto, né? Principalmente ligado às questões relacionadas à reserva de gordura. Ainda mais aqui, como eu falei no Girolando, é importante conhecer um pouquinho das características do grau sanguíneo que a raça tem para determinar isso também. Então assim, a gente não quer uma vaca parindo gorda, né? No gado de leite a gente tem um score de gordura que vai de 0 a 5, 0 um animal caquético, pré-morte, e 5 um animal muito, muito gordo, né, onde ele tampou todas as costelas e tudo mais. Num pré-parto de gado holandês, né, de gado mais europeu, a gente pode considerar isso por 3/4 talvez, a gente quer uma reserva de gordura aí até 3.25, 3.3, 3.35, no Girolando meio sangue a gente aceita até um 3.6, 3.65, isso aí a gente depois pode colocar uma tabela de graduação de gordura, mas isso é um efeito muito importante porque o excesso de corpo cetônico prejudica a reprodução dele. Então assim, eu vi ali que você já estava pegando um produto, o Procil, que é um produto que ele estimula a vascularização, ele estimula o volume de sangue nos ovários, e a gente precisa disso, porque é o ovário que vai dar todo o desencadear, né, do ciclo estral desse animal, a parte de limpeza de útero, de voltar para o lugar, né? Ali são os ovários, 2 gônadas importantíssimas na fêmea, diretamente relacionado à reprodução, e o Procil está aqui, é um produto que a gente trabalha, a vaca pariu, ela já pode começar a receber na dieta dele, tanto numa dieta total, né? Aqui no caso da propriedade, eles fazem toda a mistura da necessidade da vaca no dia, a parte de forragem, a parte de sais minerais e vitaminas, e a parte do concentrado, dos alimentos concentrados, e também é colocado esse produto aqui, o Procil, que é um estimulador dos ovários, né? Nós temos alguns trabalhos já demonstrando isso, que ele aumenta a atividade sanguínea no ovário. E o que é isso, Dênia? O que é aumentar a atividade sanguínea dentro dos ovários? Se está chegando mais sangue, obviamente está chegando mais fatores de... Sangue é vida. Sangue é vida, é isso aí. Mais fatores relacionados às vitaminas, à energia, ao metabolismo geral, ali, os hormônios, né, que chegam lá do fígado, quando o fígado processa os bons colesteróis que vão virar aí testosterona e tudo mais, progesterona, né? Porque também isso acontece no macho, na gônada masculina, né? A gente vai falar um pouquinho disso depois. Então tá aqui um produto, na taxa média, o que a gente tem colhido de resultado é que ele vem incrementando 9% a mais nas taxas de fertilidade ou de concepção do rebanho. Lógico que taxa de concepção e taxa de prenhez é um pouco diferente, mas se você melhora a taxa de concepção, que são animais prenhes dentro de um determinado período, normalmente a gente avalia isso a cada ciclo de 28 dias ou de 30 dias, e o resultado final disso é quando a gente fecha o ano na taxa de prenhez da fazenda. Então esse produto ele pode ser jogado, ele pode também ser colocado sobre a dieta das vacas. É muito importante isso aqui, ter lotes onde você consiga separar os animais, porque aí você consegue entregar o que de fato aquele grupo está precisando, né? Então assim, a vaca pariu, ela precisa de cuidados especiais no pós-parto imediato. Pós-parto imediato a gente está falando de alguma coisa perto de 15 dias, né? 2 semanas. Então é um momento que nós vamos medir o corpo cetônico,
Algumas fazendas optam por medir o corpo cetônico no 5º dia e se deu alguma alteração esse animal entra em tratamento, que basicamente é um aporte maior do figotônus, mais soro com glicose, dependendo até determinados anti-inflamatórios também, e refaz esse monitoramento com 10 dias. Ou fazendas que optam por fazer no 7º dia. Se está tudo ok, beleza, esse animal é liberado e não tem problema de cetose, né, que é a doença causada, que é o nome da doença quando a gente tem excesso de corpo cetônico. Então o figotônus, ele é um grande parceiro do Procil, porque tudo nessa fase, o fígado é sempre um órgão muito exigido, muito trabalhado, e ele saiu de uma condição, imagina assim, ó, a vaca tem 9 meses que ela está prenha, certo? Lógico que isso vai aumentando a dificuldade dia após dia. Essa bezerra vai crescendo, vai ocupando um espaço grande no rume, a ingestão de comida vai caindo, o desconforto vai aumentando e de repente ela pare. Então ela sai de uma condição que ela vem se acostumando gradualmente em 9 meses, e quando eu falo se acostumar, é tanto as características comportamentais, quanto também as características hormonais, necessidade de tipos de nutrição e tudo mais. E de repente ela pare, né? Ela tem um evento, que é o parto, um parto que a gente busca sempre ser um parto natural, né? Nós vamos falar um pouquinho mais de parto daqui a pouco, um parto natural, e ela muda. Ela não está mais prenha agora ela não está mais prenha, ela vai entrar numa condição que a gente vai exigir dela e vai cuidar dela para ela entrar numa boa curva de lactação. Então ela começa a subir, dá seu pico ali de 45 até 90, 100 dias, e nessa fase a gente tem que emprenhar essa vaca ainda. Ela tem que sair daí prenha. Então sempre que a fazenda puder dividir em lotes, né, um lote de pós-parto imediato, que vai de 0 a 15 dias, depois um lote de 15 dias até 120 dias, que vai dar uma pressão muito grande em cima da questão reprodutiva, avalia útero, estimula, faz protocolo, observa cio natural, então é importante. E depois os lotes que são filhos desse primeiro lote, né? Um lote 2 de produção, quando essa vaca já passou de 120 dias e está prenhe, como que eu vou conduzir com ela, se vai fazer aplicação de hormônio para estimular a lactação ou não, se vai tocar de um jeito diferente a nível de dieta, o que eu tenho na fazenda para explorar. Hoje aqui a gente vê uma dieta bem interessante. Olha que legal. Aqui a propriedade ela não está usando silagem de milho. Ela está usando o capiaçu, é um napier melhorado, né? Com a parte de toda a estrutura de concentrado. Então vocês podem ver aí, tem o milho, né? O milho é mais fácil da gente ver, tem a soja, tem os medicamentos, tem a parte mineral, a parte de vitamina, e aqui está sem a silagem. Ah, essa dieta é mais rica, é mais fácil? Não, existe a necessidade da vaca. E aí o nutricionista, com o que ele tem de recurso dentro da fazenda, ele vai poder montar essa dieta, ok? O importante é dar para a vaca o que ela precisa. O que ela precisa. Dá para a vaca o que ela precisa, que ela vai te dar o que você quer, certo? É mais ou menos assim. Então é isso. Então aqui a gente vê animais, temos vacas e temos novilha. Ricardo, isso está errado? Depende da área de coxo. Depende da área de coxo. Se eu tenho um lugar confortável, o que a gente quer de área de coxo por animal nessa condição aqui? Em torno de 80 centímetros cabeça dia. Aqui a gente está com 1,40 m, 1,30 m. Então está sobrando coxo. Então aqui a gente tem algumas vacas, temos também 2 ou 3 novilhas, e a gente observa que todas estão de barriga cheia, estão ruminando, estão comendo, não estão brigando, né? Então se não tem competição de coxo, então aqui está bem confortável. Ricardo, eu não tenho, meu espaço está limitado, e eu estou conseguindo entregar somente 80 centímetros por vaca dia, 80 centímetros de área de coxo. Então separa as novilhas da vaca, porque vai brigar. A vaca vai bater na novilha, a novilha não vai ingerir, e aí tem um desafio que é reemprenhar esse animal. Esse animal de primeira cria, porque ela pariu, ela tem que produzir leite, emprenhar de novo e crescer. Ela ainda tem que crescer. Aqui tem animais parindo com 23, 24 meses. Então ela está em desenvolvimento ainda, ela tem que comer, ela tem que gerir a quantidade certa de energia, de proteína, de fibra, a necessidade dela para ela se desenvolver. Então se não tem área de coxo, tem que ter as divisões de lote. Os trabalhos demonstram que quando a gente separa a novilha de vaca,
respeitando a necessidade diária de coxo de cada indivíduo desse, o desempenho das novilhas chega a melhorar até 16%. Uma coisa que eu quero chamar a atenção, todos os produtos, ou 96% da linha da Real H são produtos colocados na dieta. Então assim, se não tiver o consumo, obviamente a gente não tem o resultado esperado, ok? Isso é uma coisa muito importante. Outra coisa muito interessante de se observar quando você está vendo vaca comendo coxo, é igual a gente estava aqui há um tempo já observando esses animais, a gente observa que elas chegam de forma homogênea. Chega a 3, come, deita, vem mais 2, come, tem hora que está todo mundo aqui perto do coxo. Uma coisa que é importante, que às vezes e essa dieta pode ser montada num misturador, pode ser colocada aqui virada no garfo, o importante é ter a comida no coxo e ela está bem misturada. Quando vocês observam que as maiores vacas estão comendo na extremidade do coxo, é porque esse maquinário ele está misturando de forma errada e está concentrando o concentrado nas extremidades, que é basicamente onde a gente coloca os medicamentos. Então às vezes, Dani, pode acontecer que a distribuição do remédio não está homogênea. Existe como a gente ter análises refinadíssimas disso? Tem, tá? Só que tem que pegar o alimento, mandar analisar, colocar marcador naquilo, aquele negócio todo, então dá um pouquinho mais de trabalho. Mas uma observação simples é quando você vê as vacas grandes, as maiores, comendo no meio do coxo, mudando de lugar. Isso demonstra que a comida está homogênea. Quando você vê animais grandes sempre nas cabeceiras do coxo, é porque aquela mistura não está legal. Ele está colocando mais concentrado nas pontas e no meio mais a forragem. Então essa é uma observação simples que a gente pode adotar e ver briga de coxo, aquelas coisas todas, também ver assim, ó, vou colocar comida. O coxo está completamente lambido, é que está faltando comida. Então coloca, elas vêm com muita ânsia no coxo para poder comer. Não, existe uma taxa normal quando a gente fala de confinamento, né? Apesar que aqui vocês podem observar que as vacas têm um piquete aqui atrás delas, mas esse capim que está aí não é considerado na nutrição delas. A dieta fechada está aqui no coxo. Então esses animais consomem aqui e tem esse espaço aí para deitar na sombra, no capim, andar um pouco, tomar sol e essas coisas todas. Então a dieta está aqui, ela está focada, então aqui a gente consegue. E o outro desafio enorme aqui é fazer esses bichos comer. Né? Se a gente coloca, a gente tem que fazer essa vaca comer e ingerir. O que a gente pensa mais ou menos de sobra? 3%, 4%, isso daí é um limite já. Se a gente conseguisse trabalhar aí entre 2 e 3,5 seria ótimo. Lembrando, sobra de alimento, né? Não é às vezes sobrar talo e pedaço de coisa que o animal não come. Aquilo a gente nem considera, porque aquilo a vaca não consome mesmo. Sobrar da dieta. Ricardo, dá para utilizar essa sobra em outras categorias? Dá. Dá para a gente usar no gado seco, não no pré-parto. No gado seco, animais que estão falhados, alguma coisa assim, lógico que respeitando a necessidade desse animal também, mas dá para a gente usar assim sem problema. Tá? Ainda mais aqui, que a condição é muito boa, o coxo está coberto, a comida está sendo cortada bem verdinha, está bem organizado, bem bom de trabalhar, então dá para aproveitar. E o produto, se não quiser colocar ele lá no concentrado misturado na ração, também, Dena, pode ser distribuído aqui por cima no coxo dos animais. E isso é legal porque toda vez que você vem e mexe no coxo das vacas, você estimula ela a poder consumir o produto, certo? Ou consumir a dieta que está aqui. Hoje em grandes confinamentos existem robôs que fazem isso, tá? Se não tem um robô, vem aqui com garfo, vem aqui com um pedaço de pau, com a mão. Só de você passar aqui na frente e mexer, ela já se estimula a ingerir. Então ela precisa desse estímulo para poder também comer e ingerir tudo aquilo que a gente colocou ali para ela. Então, no resumo, aqui é um lote que já saiu do pós-parto imediato, eles já estão todos acima de 20 dias de parto aqui, são animais de 20 dias até 120 dias, já tem animal inseminado, já tem animal prenha aqui dentro, já tem animal também que recebeu o embrião, e aqui como que a fazenda faz? Pariu, conta 45 dias, certo? No 35º ela começa a fazer um protocolo, ela abre um protocolo, com 45 dias ela faz a inseminação, obviamente tomando também o Procil, o Embryo Plus e o Figoton,
né, que a fazenda aqui também utiliza. Isso estimula cada vez mais e melhora a condição reprodutiva desses animais. Outras questões relacionadas, aí a gente pode abrir um grande parênteses aqui. O controle de parasita, a saúde de casco, certo? A saúde geral de pele, a condição desse animal das questões metabólicas. Então isso aí é um outro parênteses que a gente vai conversando ao longo dos programas aí. Mas o foco aqui hoje é estimular o ovário. E produto que estimula o ovário é esse aqui, que é o ProSil. Certo, Denner? Muito bem, Ricardo. Uma aula, né? Vocês estão acompanhando. Agora, como é que funciona? Nesse caso, a gente tem um manejo, digamos, diferente, que é propriedade de produção de leite. Então, a gente até tem uma quantidade menor de animais que dá para manejar bem, questão do parto, você aparta no outro dia. Duas questões. Primeiro, você estava dizendo que o ProSil, por exemplo, a gente usa a partir do parto, né? Pariu, certo. Você pode começar a usar para essa vaca já depois dos 45 dias, quem sabe já emprenhar. Imagina se eu tenho um lote de vacas que vão parir e vacas que já pariram, eu posso usar o produto, não vai fazer mal para as vacas que ainda vão parir? Inclusive, Denner, esse cenário que você colocou é muito comum no gado de corte, né? A gente tem vacas que estão prenhe, tem vacas que vão parir, e esses animais daqui determinados dias vão entrar nos protocolos e a gente está, assim, no preâmbulo disso acontecer, né? E isso, inclusive, já está acontecendo. Não tem problema nenhum, inclusive a indicação dele, ele pode começar nessa fase. Agora, olha que coisa extremamente interessante e importante. Se eu estou falando que é um produto que estimula cio, que melhora a qualidade, a fertilidade do rebanho, que melhora a condição de ovário, que estimula, por que esse troço não provoca aborto então? Né? Então, Ricardo, eu vou acelerar processos de parto nas minhas vacas, eu posso provocar aborto? Não, isso é uma segurança, uma particularidade da homeopatia dos produtos que a gente trabalha. Então, se o animal não está pronto para parir, ele não vai parir, certo? Esse produto aqui, ele vai estimular a fase estrogênica. A fase estrogênica é a fase do cio. O ovário está ali, ele vai fazendo toda a onda folicular, faz o corpo lúteo e libera estrógeno. E aí tem o cio, tá? O cio. Ele é uma associação, ele é uma parceria entre reações hormonais e também reações do sistema nervoso central, né? Então a parte de ovulação responde a estímulos e dosagens ideais de hormônios. A parte do cio, de vaca ficar andando para lá e para cá, urinando, não quer comer naquele dia, aquela coisa toda, já é mais uma fase nervosa, tá? Então você pode existir cio sem ovulação e ovulação sem cio também. O importante é acontecer os dois. E esse produto ele equilibra a vaca, para a gente ter esses dois eventos cada vez mais sincronizados, assim aumentando também a taxa de prenhez, a concepção, o que seja. E nesse cenário que o Denner falou, quando eu tenho uma vaca que está na condição prenhe, quem está mandando ali é a progesterona. Ela está na fase progesterônica, o produto não tem ação nenhuma, então ficam defendidos. E se eu puder já começar dentro do pré-parto, que aí essa vaca já vai parir, já vai sendo estimulada, automaticamente esse útero vai tendo uma condição melhor, isso tudo vai somando para eu ter um resultado melhor na taxa de concepção, que nos trabalhos aí de forma geral vem demonstrando na casa de 9%, em cima do que a fazenda tem. Ah, Ricardo, aqui na minha fazenda eu tenho uma taxa de prenhez ao final do ano de 98%. Significa que eu vou chegar a 105, 106? Não. Como é que você faz isso? Não tem como você chegar nesse dado. Quando a fazenda tem uma taxa de prenhez elevadíssima, acima de 90%, já é muito alta, o foco desse produto é no primeiro serviço. Então tem lá 1000 vacas, né, ou 100 vacas, elas vão entrar na idade reprodutiva, na estação de monta e tudo mais. E o produtor vai protocolar no primeiro serviço, usa esse cara aqui, concentra a taxa de prenhez no primeiro serviço. Né, quando há uma fazenda que tem taxas muito elevadas em cima da reprodução, porque a gente sabe que os bezerros gestados no início logo no início da estação de monta são os melhores animais lá na ponta para serem abatidos e tudo mais. Isso aí é uma questão que a gente pode entrar depois também, por que isso acontece, mas a gente já sabe que os animais que são
gestados, vamos dizer assim, no início da estação de monte são os bezerros mais pesados, os animais que vão morrer mais cedo, os animais que vão dar o melhor rendimento de carcaça. Então, fazendas que têm altas taxas de prenhez e taxa de concepção e de prenhez, foco ProCil no primeiro serviço. Vou abrir a TF, começa ali, quer começar no pré-parto e está nascendo aquele negócio, pode começar, não tem problema nenhum. Começa ali 20, 30, 40 dias antes do parto. Pariu, toca aí pelo menos mais até o momento da inseminação e suspende o produto. É lógico que existe uma outra tecnologia que a gente vai falar daqui a pouco também, que é o Embryo Plus, que é um produto que aumenta a fixação do embrião no endométrio ali, tá? Então na hora que formou o embriãozinho, ele tem que se fixar na parede do útero, ele fica ali, a fecundação acontece a nível das tubas uterinas. Esse embrião ele vem, ele cai no útero, ele começa a esbarrar na parede do útero. Isso é um efeito natural também para melhorar o reconhecimento fetal e tudo mais. E de repente ele encontra um lugar onde ele se fixa e começa a nidação. A Real tem um produto para isso, chama Embryo Plus, que nos trabalhos que nós fizemos em associação com o ProCil, a taxa de melhora na atividade da concepção foi de 9% para 17%. Porque eu trabalhei ovário, eu trabalhei útero, eu trabalhei fixação, eu trabalhei as questões relacionadas à progesterona envolvida ali, que é quem nutre o embrião na primeira pegada dele. Lembrando que nos primeiros 90 dias a progesterona ela vem do corpo lúteo, depois quem assume isso é a placenta, certo? Então tem aí bastante tecnologia para melhorar a questão reprodutiva dentro da fazenda. E eu quero voltar num assunto muito importante, quem está nos ouvindo agora. A reprodução, ela define o futuro financeiro dentro da fazenda. Lógico que a gente vai conversar sobre qualidade de leite, saúde de casco, controle de carrapato. Agora, a reprodução, ela define. Se eu não tiver vacas sempre secando e parindo, tem fazendas que trabalham com a taxa de reposição de 20%, algumas outras trabalhando até com 40%. Ricardo, qual que é o ideal? Tem que sentar e fazer a conta dentro da fazenda. Porque cada fazenda tem um custo de criação, tem um custo de reposição de novilha, se é compra, se faz dentro da fazenda, se vende, então assim. Mas no resumo, eu tenho que ter vaca secando e parindo todo mês, tá? Eu tenho que ter esse fluxo. Senão, de repente, eu tenho um momento que eu tenho muita vaca parindo e daqui a pouco eu tenho muita vaca secando. E isso é muito perigoso, porque independente, você pode ter a melhor dieta, o melhor produto, o melhor que seja. Se você chegar numa fazenda e pegar animais com DEL, dias em lactação, variando aí 160, 200, 210, 240, significa que eu tenho um grupo de animal muito velho. E aí, meu amigo, é complicado tirar leite dessa vaca, fazer com que ela entregue um volume ideal. O que é o ideal do DEL? O ideal do DEL é a gente ficar quanto mais perto de 150 dias. Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas o ideal é isso, é ficar próximo disso. Então eu tenho que sempre ter vaca parindo e vaca secando. Isso é o ideal para a gente ter uma rotina de vacas jovens na lactação, vacas no meio da lactação e vacas secando. Muito bem, Ricardo. Ó, você que acompanhou essa aula até aqui, então você está vendo que aqui nesse canal tem informação, né? Tem muita informação. Se inscreve, vale um joinha essa aula do Dr. Ricardo Melotti e esteja sempre conosco aqui no Pecuária Forte. Se você está ouvindo esse material em podcast, também vale seguir o nosso podcast aqui do Pecuária Forte, porque a informação é por aqui. Então é isso, só esse recado eu queria dar. A gente sempre vai trazer material, sobretudo agora que nós estamos fazendo esse especial de reprodução. Acompanha, vem muito mais coisa, muito mais material por aqui para você fortalecer a sua pecuária. Pecuária Forte é Real H.